Hora de falar sobre interessados em Arrascaeta. Informação que vem dos Estados Unidos dá conta de que Cruz Azul do México e times da Arábia Saudita já sondaram o staff do jogador. É importante contar que o Flamengo garante não ter propostas, nem ofertas, nem sondagens, nenhum movimento de outros clubes. Ao que parece, essas sondagens aconteceram apenas com o staff do jogador. E é sempre importante lembrar que no mês de março, o empresário do Arrascaeta deixou o Uruguai para visitar o José Boto, no Rio de Janeiro, para tentar a prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em dezembro do ano que vem. E o Flamengo afirmou que não tinha, na época, a intenção da renovação do contrato, que essa discussão aconteceria mais para frente. Desde então, coincidência ou não, o Arrascaeta tem jogado muita bola, é o principal jogador rubro-negro na temporada. E as boas atuações também no Super Mundial de Clubes têm aumentado o interesse e o assédio de clubes de fora. Não acredito que uma proposta do Cruz Azul seja suficiente para tirar o Arrascaeta do Flamengo. Se fosse para sair por um clube de menor expressão do que o Fla, certamente ele permaneceria. Em relação à Arábia Saudita, o risco é do dinheiro. O Arrasca hoje ganha na casa de R$1,5 milhão mensais. Há clubes sauditas com capacidade de pagar bem mais dinheiro do que isso. Só para completar, queria registrar também a palavra do Arrascaeta em relação ao confronto de oitavas de final contra o Bayern de Munique. O meio-atacante uruguaio quer que o Flamengo jogue a seu estilo, abre aspas para ele, a gente não abre mão do que é o Flamengo, da nossa forma de jogar. Sabemos que teremos um grande rival pela frente, um dos melhores do mundo, mas isso nos motiva mais, fecha aspas. Só para completar sobre o Flamengo, destacar que o jogo contra o Bayern de Munique está marcado para domingo, 17 horas, em Miami. E o Thomas Miller, uma das estrelas do adversário, encheu a bola do Fla, abre aspas para ele. O Flamengo foi muito bem no Campeonato Mundial e terminou em primeiro do seu grupo. O Brasil tem ótimos times e estamos vendo isso de perto, fecha aspas. Nós vamos para as informações. Antes de mais nada, já que é o primeiro vídeo pós-empate do Flamengo com Los Angeles, eu vou ser bem sincero, pessoal. É óbvio que é um empate frustrante, porque muita gente imaginava que o Flamengo fosse ganhar do Los Angeles, lembrando que o time da MLS, que é um fraco time, é um time mal treinado, essa é a verdade, é um time que brigaria no máximo meio de tabela no Campeonato Brasileiro, e olhe lá, é um time que já estava eliminado, chegou sem pretensões para encarar o Flamengo, ainda saiu na frente do Flamengo, o Flamengo conseguiu o empate. Porém, o Flamengo, de certa forma, não fez um jogo ruim não, tá? Primeiro, sejamos francos, se nós, antes de a bola rolar, se a gente já estava pensando no jogo de domingo contra o Bayern, imagina esses jogadores, vários deles com certeza já estão pensando nesse duelo, que será um duelo, gente, assim, que vai mudar a história de muita gente, marcante para muito jogador. Eles terão a oportunidade de encarar o Bayern de Munique com a camisa do Flamengo, sabe-se lá quando eles vão poder encarar o Bayern de Munique novamente. E eu estou falando de jogadores já renomados. Arrascaeta, por exemplo, dificilmente vai ter uma oportunidade de encarar o Bayern de Munique. Por falar em Arrascaeta, acho até que ele vai ser reserva contra o Bayern de Munique e eu já vou explicar essa situação para vocês. Então foi um jogo assim diante do Los Angeles com cara de amistoso, porém eu acho que o torcedor rubro-negro que compareceu ao estádio lá em Orlando merecia a vitória, mas acabou vendo o empate. Eu estou vendo aqui as estatísticas do jogo, o Flamengo finalizou 19 vezes, tá? Sendo 4 vezes no gol e 4 vezes na trave. Ou seja, foi um bom número, teve 66% de posse de bola, grandes chances, 2, tá? 6 escanteios, 659 passes, 14 desarmes. O Flamengo, de certo modo, não fez um jogo ruim, não. Mas o resultado, obviamente, é frustrante, mas é normal que o Flamengo entrasse em campo com um pouco do freio de mão puxado, pensando já no duelo de domingo com o Bayern de Munique. Para mim, o destaque do jogo, embora o Arrascaeta tenha sido eleito o melhor em campo, de fato, eu gostei da partida dele, tá? E repito, já a gente vai falar por que ele deve ser reserva no jogo contra o Bayern de Munique, mas o Wallace Hann, ele entrou novamente sendo decisivo. 19 minutos em campo, fez um gol, deu apenas uma finalização, um drible certo, 16 passes certos de 18, um passe decisivo, 2 faltas sofridas e 3 duelos ganhos de 3. Então, assim, números maravilhosos, mas eu quero chamar a atenção também no lance do gol, porque eu não posso usar o vídeo do gol aqui, por conta de direito de transmissão, mas o Juninho, ele jogando sem a bola, foi extremamente importante no gol do Wallace Hann.
Ele faz o facão, chamando todo o adversário, os zagueiros vão atrás do Juninho e o Wallace fica com caminho livre para invadir a área e finalizar muito bem. Mas destaque, obviamente, para o Wallace, porque é o artilheiro do Flamengo nessa competição, com 2 gols, e é um jogador que, de fato, tem chamado a atenção pela personalidade. Não tem sentido a pressão, muito pelo contrário. E, de certa forma, dá um pouco de tranquilidade à diretoria do Flamengo na hora de buscar reforços, porque ele atua justamente numa posição que o Flamengo está buscando reforços. Então, a diretoria fica mais tranquila. Mas é um empate aceitável, repito, frustrante para muitos torcedores rubro-negros. Eu esperava uma vitória, mas eu, como jornalista e como torcedor, a cabeça já estava até no jogo contra o Bayern de Munique, que será no domingo. E o Flamengo finalizou essa fase de grupos ganhando uma premiação milionária, gente. O Flamengo ganhou até o momento quase 29 milhões de dólares, que dá em torno de 160 milhões de reais. 16 milhões e 200 pela participação no torneio, 2 milhões de dólares pela vitória sobre o Esperance, 2 milhões de dólares pela vitória sobre o Chelsea, 7 milhões e meio pela classificação às oitavas de final da Libertadores e 1 milhão pelo empate com o Los Angeles, totalizando aí quase 29 milhões de dólares, que, repito, dá em torno de 160 milhões de reais. E aí, se o Flamengo passar das oitavas e chegar às quartas, pode ganhar mais 13 milhões e meio de dólares. Gente, é muito dinheiro. Esse jogo vale muito para o Flamengo, para a história do Flamengo. É um jogo extremamente difícil e financeiramente falando será muito importante. E o jogo contra o Bayern de Munique vai ser muito difícil, sem sombra de dúvidas, todo mundo sabe disso. O Flamengo chega como franco atirador, mas os jogadores compraram um discurso que eu gosto bastante. Sobretudo o Jorginho. Ele disse o seguinte: acredito que esse tipo de jogo seja o que todo menino, quando começa, sonha em jogar. Poder estar aqui com essa camisa, representando a nação, jogando um jogo dessa magnitude, é um privilégio muito grande. E com certeza a motivação é ainda maior. Todo mundo sabe que o potencial deles, o quanto são fortes. Temos que acreditar no que estamos fazendo, continuar trabalhando na mesma direção e encontrar os pontos fracos que todas as equipes têm. Repara nessa parte da declaração. Se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora. O que a gente vem fazendo, o que trabalha, o quanto se dedica, que é dar orgulho para a nossa torcida e nossas famílias. Com certeza tem que acreditar. Depois a gente vê até onde nós podemos chegar. Gente, essa declaração para mim é sensacional. Se você não acredita, amigo, pega o avião e vai embora. Você, torcedor do Flamengo, se você não acredita, nem liga a televisão, nem assiste ao jogo. Porque tem que acreditar, é o Flamengo. Repito, o Bayern de Munique é o favorito, sem sombra de dúvidas, é o grande favorito. Não acho que o Bayern de Munique vai jogar da maneira que jogou contra o Boca Juniors, da maneira que jogou ontem contra o Benfica. Agora a chave vira, oitavas de final é uma outra história, mata-mata é uma outra história. Mas eu acredito no Flamengo. É possível vencer. É um jogo só, muita coisa pode acontecer dentro desse jogo. Tem um forte calor que vai influenciar de maneira negativa ao time alemão. O jogo tem prorrogação, 120 minutos, eles podem chegar desgastados demais. Então tem que acreditar. O Flamengo tem um bom time, um grande treinador. E se você, torcedor, repito, se você não acredita, nem liga a televisão. Você, jogador do Flamengo, se você não acredita, pega o avião e vai embora. Flamengo é clube grande. É clube grande e tem grandes jogadores, tem condições sim de vencer o Bayern de Munique. O Arrascaeta disse: a gente não vai abrir mão do que é o Flamengo, da nossa forma de jogar, das nossas escolhas. Sabemos que temos um grande rival à frente dos melhores do mundo, mas isso também nos motiva a mais. É isso, tô com o Arrascaeta. É uma motivação a mais. Você ganhar no Bayern de Munique, você entra na história do Flamengo. Na história. Não precisa nem ser campeão depois. Mas se você ganhar do Bayern de Munique, você entra na história, Arrascaeta. Mas eu acho que o Arrascaeta, ele será reserva contra o Bayern de Munique. Vamos lá. Por que eu acho isso? Não é informação, é analisando todo o contexto da situação. No jogo contra o Chelsea, o Arrascaeta não fez um bom jogo, por conta da intensidade. Inclusive foi substituído, quer ver? No jogo contra o Chelsea ele ficou 56 minutos em campo. Então ele foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo. Em seu lugar entrou o Bruno Henrique. Após o jogo, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz elogiou o Bruno Henrique e revelou que pensou começar com ele como titular
na vaga do Arrascaeta, por entender que o plano de jogo poderia dar certo pela questão física e intensidade. No jogo de ontem, a gente pôde ver um Arrascaeta titular, jogando bem, foi eleito o melhor em campo pela FIFA e ficou 71 minutos em campo. Dos jogadores considerados titulares, ele foi o que mais ficou em campo. Na boa, gente, isso me dá muitos argumentos para achar que o Arrascaeta será reserva contra o Bayern de Munique, até porque todo mundo sabe que o Bayern de Munique é extremamente intenso. O próprio Alan, volante, disse: a intensidade deles é muito alta, jogadores fisicamente e tecnicamente muito bons. Está entre o top 5 da Europa, mas são 11 contra 11, vamos tentar fazer um belo jogo para se classificar. Todo mundo sabe que a intensidade deles é a grande marca deles. O ex-colega de Kompany, o Kompany é o treinador do Bayern de Munique, Danilo, ele jogou com o Kompany, e ele disse o que esperar do Bayern de Munique: cobra muita intensidade. Pois é, o Kompany cobra muita intensidade do Bayern de Munique, que é um clube e que é um time extremamente intenso. Intensidade não é o forte do Arrascaeta, e eu acho que dessa vez o Arrascaeta vai ficar como opção no banco de reservas. Não acho nenhum absurdo, gente. O Felipe Luiz mostrou contra o Chelsea, quando ele tira o Léo Ortiz e coloca o Danilo, que ele quebrou um paradigma no futebol brasileiro. Ele não tem um time titular. Ele monta o time dele em cima do adversário. É óbvio que um ou outro ali ele não deve tirar de jeito nenhum. Rossi, Pulgar e Gerson. Acho que esses três ele não tira independentemente do adversário. Agora, Arrascaeta, eu acho que dessa vez ele vai tirar. Tirou o Léo Ortiz, que para o Zico, e eu concordo com o Zico, é o camisa 10 da zaga. Então, gente, se ele tirou o Léo Ortiz, ele pode tirar o Arrascaeta, e eu acho que no jogo contra o Los Angeles ele mostrou isso. Deu esse indício que o Arrascaeta não deve ser titular contra o Bayern de Munique. O que vocês acham dessa opção, se o Arrascaeta de fato ficar como reserva? Vocês concordam com o Felipe Luiz? Não concordo? Gostaria da opinião de vocês. E para finalizar, uma informação que eu publiquei nas minhas redes sociais ontem, trouxe na minha live de pré-jogo. Para quem não viu, vou repetir aqui. O Ryan Lucas está sendo emprestado ao Sporting pelo Flamengo por um ano, 12 meses, com uma opção de compra de 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, se ele for comprado pelo clube português daqui a um ano, o Flamengo recebe 26 milhões de reais, ainda mantém 30% de um jogador que tem muito potencial. A Vene, ele vale mais. Gente, não vale mais. Volante vale isso no mercado, de verdade. E se o Flamengo vender por 26 milhões de reais e ainda manter 30% de um jogador que tem um grande potencial em um clube que é conhecido por fazer grandes vendas, eu acho maravilhoso. Mas também gostaria da opinião de vocês. Podem comentar à vontade. Beijo para vocês. Fui!